Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Boa noite a todo mundo. Nilce. Felipe. Oi, pessoal. Boa noite. Tô só chamando os nossos convidados aqui. Cadê o Sleeping Giants? Oiê. Ué, a Nilce entrou ou não? Eu tô aceitando ela aqui. Nilce? Ué, tá dando erro, não tá entrando. Só um segundo. Ela. Que tá. Olá, Caio, boa tarde. Opa, e aí, Humberto, tudo bem? Eu tava achando que era eu que tava errando. A Nilce, a Nilce tá na jogada, não tá na jogada? Nil, Nilce Moreto. Convidei. Vamos ver se agora vai. Ai, meu Deus. Aí, Peraí, que eu estou vendo meu quintal. Peraí. belo quintal. Vocês estão vendo Pronto. as pontas da minha bicicleta. Eu prefiro esse quintal aí. Não, agora tá certo. Ai. E vou chamar a Flávia. A Flávia, parece que a luz caiu lá na região dela. Vamos ver se ela responde. Senão a gente vai começando por aqui e ela embala com a gente depois. Vocês estão bem? Todos Estamos alegres? bem, Tudo jóia. tranquilo. E aí, Caio? Tô bem Tô também, tô bem. tranquilizando minha mãe aqui, porque minha mãe acabou de ver uma mensagem de ódio contra mim na internet e me mandou uma mensagem aflita. Antecipando o tema de hoje, né? Sobre Tô segurança, como. tranquilizando ela. Então, tranquiliza. O meu áudio É, tá voltando, Caio? voltando como fazendo eco? É. Não, eu não tô ouvindo eco, não. Ah, então tá bom. Acho que estava um pouquinho alto aqui, mas eu dei uma baixada no volume. Eu Só vou, não quero usar fone hoje. Tô com dorzinha no ouvido. vou confirmar aqui se a Mas se Flávia vai precisar entrar eu uso, agora. não tem problema não. Não, aqui tá ótimo, Nil. Aí dá pra ouvir bem? Você tá ouvindo a gente bem? Perfeito. Tá ótimo também. Perfeitamente. Então, vamos começando, porque a Flávia tá sem luz, aí eu vou monitorando aqui na produção, no ponto, e a gente começa. Um Maravilha. salve também para todo mundo que está entrando, está acompanhando a gente. Se puderem dar um oi, boa noite para a gente animar aqui também, agradeço. É, Nil, Humberto, muito obrigado por virem, por conseguirem um tempinho para conversar com a gente, entre defender tantos direitos, né, tantas causas que vocês engajam, e eu falo isso com a maior admiração e com o privilégio de poder ter participado de algumas causas que vocês apoiaram e também acompanhando um pouquinho do que vocês fizeram. Aliás, até trouxe hoje a camiseta dos Sleeping Giants, mas a produção Hum, a produção vetou eu usar a camiseta e que eles falaram assim, ó, não é pra tietar hoje é papo sério. Então, mas Coloca no fundo. Você tem a caneca também, né? tenho caneca, tudo. deixa ali Mas na bicicleta, Caio. Deixa ali descompromissadamente na bicicleta. vou colocar aqui, ó.
na bicicleta. A bicicleta é a Francisca, tá? Vou colocar ela aqui. Só Ai, Sim, pouquinho que é maravilhoso. uma nada, imagem né? da. Assim, E aí falta um do canal Coisa de Nerd ali pra ficar bacana, né? Aí. Para tietar todo mundo. Bom, gente, obrigado demais. Eu vou falar rapidinho do Cala a Boca Já Morreu para a gente entrar no nosso debate também, porque, lógico, a gente dá risada, é a nossa forma de lidar com o peso da realidade, mas também vamos abordar questões mais sérias, né? Então, para quem tá assistindo a gente, antes eu vou deixar vocês se apresentarem, eh, fazendo jus ao trabalho de vocês. Para quem está assistindo a gente e não me conhece, eu sou Caio Machado, eu sou o diretor do Instituto Vero, um instituto que eu e muita gente, na verdade, a Nilce sendo uma delas, Felipe Neto sendo outra, os idealizadores, o Estevão Slow, do projeto, a gente se juntou e criou o Vero pensando em promover um espaço de debate mais saudável, pensar em soluções para desinformação e por esse conjunto de pautas a gente até conheceu o Humberto e o pessoal dos Sleeping Giants. O Cala a Boca Já Morreu, que é um projeto que o Felipe começou justamente para proteger a liberdade de expressão quando ele foi vítima da intimidação por parte do Estado. E esse projeto agora entra numa segunda fase, que é o que a gente está celebrando e inaugurando aqui com essas conversas. A nossa ideia é não só defender, mas discutir a liberdade de expressão online. Então, o nosso tema de hoje, né, já que a gente está pensando uma internet mais saudável e mais segura, nosso tema é pensar na criação de conteúdo, como ser mais seguro na criação, na figura do criador, como reduzir riscos, e também pensar, né, como que, no geral, a gente melhora para todo mundo a internet. Então, só um merchanzinho, né, um anúncio antes de passar a palavra, é que no Vero a gente soltou um guia justamente discutindo a liberdade de expressão, dando umas linhas gerais para vocês se aprofundarem, para quem quiser se inteirar, ter argumentos, entender o que é liberdade de expressão online, quais recursos existem. Né, a gente fala em direitos, é um negócio muito abstrato, é um direito universal, tal, mas né, quais são as garantias no dia a dia, o que é prático? Então, lá no calabocajamorreu.com.br vocês acham isso. Falei muito. Gente, vou passar a pergunta para você, a palavra para vocês. Vou começar pela Nilce. Nil, se você pudesse apresentar, melhor você se apresentar, que você faz tanta coisa. Eu já vi você em causa de meio ambiente apoiando, causa indígena. Então, se puder falar assim, um pouco de você, qual que é o papel da internet na sua vida como Nilce nessas múltiplas capacidades. Pronto, não. vou parar de falar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, Caio. Eu sei que, dando um background aqui, o Caio me chama para muita coisa. E esse ano, até como resultado de medidas pessoais que eu tomei por conta disso, né, da saúde mental nas redes sociais e tudo mais, eu me ausentei. Eu vinha de um ritmo de 2 anos de muita participação, de uma presença muito ativa em muitas áreas, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Nilce Moreto, eu sou criadora de conteúdo, atuo principalmente no YouTube, mas também nas demais redes sociais, né? A gente amplia, nossa audiência está em todo lugar, a gente quer acompanhar a nossa comunidade em todo lugar. Estamos no Instagram, no Twitter, estamos no YouTube. Quando eu falo estamos é porque eu crio junto com meu marido, né? Somos um casal de criadores, então não consigo separar essas duas figuras. E a internet, ela entrou na minha vida em 2006, quando eu comecei a produzir conteúdo. O que era esse conteúdo? Era eu, jornalista, que trabalhava na televisão, compartilhando minhas crônicas de trabalho num blog. E, e ao compartilhar, eu fui conhecendo pessoas e eu fui conhecendo a internet primitiva, né? A internet sem algoritmo, a internet que não tinha ainda, não tinha Twitter, né? Uma coisa ainda 2006. Em 2011, a internet virou uma parte da receita da minha casa, da minha família. E em 2013, eu deixei a televisão, eu deixei o offline e fui trabalhar exclusivamente no online. E acompanho aí uma evolução das redes sociais, né? A gente acompanhou
o crescimento estrondoso, a explosão das redes sociais e a complexidade das redes sociais, né? O que antes era muito simples, pessoas fazendo vídeo em suas casas com câmera, se tornou algo muito complexo, profissional, mercado, uma indústria né, que envolve dinheiro, que envolve capital e que atrai gente de todo tipo. E que é assim que tem que ser mesmo, tem que atrair mesmo. Então, para mim, a internet, para resumir esse início de papo, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento pelo qual eu exerço a minha profissão, eu exerço a minha expressividade, eu gero renda, eu gero receita, eu emprego pessoas e também é um ambiente onde eu convivo com uma comunidade que a gente vem construindo há mais de uma década. Então é onde a gente se encontra, é um espaço, é um ambiente de convivência, é um ambiente de diálogo, é um ambiente de conflito, mas antes disso tudo ela é uma ferramenta e isso é o meu foco hoje, que a gente consiga entender a internet como uma ferramenta e assim como uma ferramenta, ela pode produzir resultados positivos ou resultados negativos, dependendo de quem use. E isso é uma informação muito importante, mas a gente vai desenvolver isso mais para frente. Agora eu deixo o Humberto falar. Muito legal, Nilce, porque a gente vai bastante nesse sentido também, a gente pensa bastante dessa forma, mas começando me apresentando, eu sou Humberto Ribeiro, eu sou diretor jurídico de pesquisas do Sleeping Giants Brasil, sou também ativista pela causa LGBT há muitos anos, e foi assim, inclusive, que a internet entrou na minha vida enfim, como um ativista especificamente pelos direitos dessa classe, desse grupo de pessoas. Mas no ano retrasado, o Sleeping Giants ele surge, né, em nossas vidas. Tem uma questão muito interessante a respeito do Sleeping Giants, que é o fato de que quase a totalidade das pessoas que fazem parte hoje da nossa equipe, que estão junto com a gente na produção de conteúdos, enfim, quaisquer que sejam as atividades aqui dentro, são pessoas que tiveram as suas vidas pessoais afetadas de forma muito significativa pela internet, em suas relações familiares. Então, essa é uma característica da qual compartilho eu, Leonardo, a Mayara, nós três temos, dentro do nosso histórico familiar, pessoas que nós vimos sendo influenciadas muito negativamente pelo conteúdo que consumiam, enfim, que por um algoritmo que viciou essas pessoas em determinados conteúdos e que em determinados momentos podem eventualmente até ter passado por um processo de extremização, né? Então, essa é uma característica que nós compartilhamos, que são esses efeitos nocivos da internet dentro dos nossos contextos familiares. E por muito tempo, e ainda hoje, eu diria, muitas pessoas questionam qual o impacto a internet pode ter na vida real e criticam aquelas pessoas que utilizam a internet com a finalidade de exercer um ativismo. Ainda com aquelas piadas, tipo, você é um militante de Facebook, sai do sofá. Sabe? Existe muito um preconceito, talvez, eu não sei, de que a internet não faz parte do mundo real e de que, portanto, as atividades de uma pessoa na internet não correspondem, né, não seriam eficientes para promover transformações, positivas ou negativas. E o que o Sleeping Giants demonstrou muito claramente para nós, para todas as pessoas que nos seguem hoje também, é que a internet, como a Nilce estava dizendo, ela é uma ferramenta. E, como eu estava dizendo, nós assistimos a nossa família sofrendo com a utilização dessa ferramenta para efeitos ruins, negativos, mas nós conseguimos utilizar essa ferramenta também para a produção de efeitos positivos, de transformações na vida e em sociedade. Então, eu concordo em absoluto com o que a Nilce falou. Antes de tudo, a internet é uma ferramenta e aí compete a nós sabermos utilizá-la para promover transformações, enfim, e também entender que ela pode ser utilizada para objetivos ruins, nefastos, e que a gente precisa também lidar com esse problema, que acho que a gente vai falar disso daqui adiante. Eu acho importante a gente ter essa postura, né? Porque a gente não pode demonizar algo que tem tantos pontos positivos. A gente tem que focar realmente qual que é o problema. E eu gostei muito da conversa de ontem, viu, Caio? Porque eu acho que vocês foram no ponto, assim. E espero que essa conversa contribua também hoje. Então eu estava indo justamente
no ponto agora, porque vocês dois levantaram a questão dos efeitos reais, né? Nil, você mencionou que você precisou desacelerar justamente porque o instrumento internet estava te consumindo muito. É, Humberto, você falou dos impactos reais, e é engraçado que, se a gente pensar, você toma um golpe no Pix, ele é online, mas o dinheiro que você perde é muito real, né? Usando uma metáfora aqui, né, uma analogia, tipo, o dano é muito real. E eu sei que Sim. vocês dois sofreram muito, né? Então eu vou começar pela Nilce. Você com frequência é vítima de ataques, que eu vejo de N formas, né, de N grupos, principalmente porque você se expõe muito, defende muito os seus ideais e que, de novo, é um ponto que eu admiro muito em você. O, como que você faz para se proteger e se manter sã, assim? Compartilha com a gente alguns recursos, porque muita gente pode ser vítima até, pessoal que está nos ouvindo, né? Nossa, eu poderia falar disso sob tantos aspectos, sob tantas óticas, né? Primeiro, assim, deixa eu só dar um contexto, porque rola na internet uma fala, não estou falando que você falou isso, mas eu sei que algumas pessoas falam, começaram a falar de política agora. E assim, eu comecei no Twitter em 2009, na época eu era uma assessora política, então eu entrei no Twitter por causa de política. Eu entrei para não só comentar, mas entender, participar, criar contatos. Era uma rede que eu tinha nessa rede essa instrumentalização. Meu uso nela era profissional. Resolvia coisas e dava notas no meu assessorado e tudo mais. Fiz o perfil dele crescer, tava, né, aquela coisa. E eu só entrei no YouTube e na internet em 2000. Meu marido entrou em 2000 profissionalmente em 2011. Antes ele fazia vídeos. Em 2013, 14 que eu abri um canal. Mas os primeiros 4 vídeos, o quarto vídeo do Cadê a Chave, quando não tinha ninguém assistindo, tipo, tinha 50 mil pessoas inscritas. Esse vídeo foi sobre uma causa que me é cara, né? Foi sobre defesa de direito de minoria, foi sobre... Eu já falei sobre racismo, eu já falei sobre misoginia desde 2014. Assim, a gente já criticava uma extrema-direita que surgia interditando o debate desde 2014. O problema eu era pequenininha, né? A gente não tinha o alcance que a gente tem, então não tinha esse rebuliço todo quando a gente se posicionava. E a gente sempre se posicionou sobre isso, que, na minha opinião, é dever básico de todo cidadão. Assim, uma vez eu fui fazer uma entrevista com o pessoal do Mamilos Pod, e aí a Cris usou uma expressão, quer dizer, então, que você é como a gente, não é que você deu um passo à frente, você estava na sua posição, a sociedade retrocedeu e você ficou exposta. Isso me descreveu de um jeito que eu falei, não, é isso, é exatamente isso. Eu não mudei, eu não avancei. A sociedade retrocedeu. Isso me projetou, porque é igual aquela coisa dos desenhos animados, né, que tá lá, o distraído, todo mundo vai para trás, ele fica na frente e ele leva a cacetada na cabeça. Não que eu estava distraída, eu não poderia ter feito outra coisa, não poderia ter agido diferente, a gente não poderia não ter se posicionado, porque é uma coisa minha e é uma coisa do Leon. A gente sempre se posiciona. E você me perguntou como se proteger do risco. Não tem como. Não tem como. A menos que você não esteja na internet, porque... Fazendo aqui um parênteses, existe uma cobrança legítima, né, que é, por exemplo, o que o Humberto faz no Sleep Giants, né, tipo assim, viu algo que precisa ser confrontado, viu algo que precisa ser corrigido, a sociedade se mobiliza, a sociedade civil se mobiliza e exige uma mudança daquele curso que está errado, né, que está cerceando direito, que está tolhindo, né, o que é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos para alguém, ou alguém que está falando uma frase que vai incentivar um discurso de ódio, enfim, isso é legítimo, a internet faz isso muito bem. Só que esse padrão de reação, ele já se instaurou para qualquer tipo de relação humana, então não importa o que você faça. E a gente viu recentemente até uma onça sendo cancelada no Twitter porque estava comendo uma capivara. Então, assim, a sua natureza, a sua posição, se você não fizer nada de errado, você vai estar sob o risco de virar o alvo de algum cancelamento. Agora, como manter a sua saúde, como se manter sã sobre isso? Eu tenho pensado nisso o tempo todo, porque é um desafio para mim diário, né? Eu tento
buscar ver se eu essa sanidade o consigo. tempo todo. A Flávia chegou. Oi, Flávia! Oi, Flávia. Gente, consegui chegar a alcançar o caminho da luz. Que Deixa eu bom. tentar ver se eu melhoro Maravilhosa, aqui sou sua fã. a nossa transmissão, porque eu estou muito baixa, né? Vamos ver. Boa Seja tarde a bem-vinda. vocês, a todos. Teve um apagão na zona sul Bem-vinda. do Rio de Janeiro. Meu Deus. Inacreditável. Puxa, mas muito obrigado por se juntar a nós, assim. Superando o apagão, né, no Rio de Janeiro. Não, aqui, eu estava assim, ó. Meu Deus! E aí a operadora caiu, então eu demorei para estabilizar a internet. Aliás, ainda está fora do ar, só estou no Wi-Fi da outra, No porque eu 5G. tenho Eita. 2 redes. Então a gente tem que torear também com as redes, né? Exatamente, É verdade. exatamente. Caio, quer aproveitar a Flávia e depois eu volto? Porque É, eu falo, eu continuo depois, porque vai que ela cai de novo. perfeito, perfeito. E o sinal telepático não está muito bom, né? Vamos confiar no sinal de verdade. Depois a gente segue Eu- com vela. É isso aí. Eu tenho mais coisa para falar disso, mas eu volto depois. Acho que a conversa vai por aí. Não, vamos voltar para o ponto dos riscos. Então, Flávia, muito obrigado por se juntar a nós, apesar de todas as dificuldades. Eu agradeço muito e sei que sua agenda é super concorrida, então eu agradeço em nome de todo o Vero e agora a nossa conversa está completa. A gente estava falando justamente sobre os riscos de criar na rede, então vamos dar um passo atrás. Eu pedi para você se apresentar, né, porque eu não vou fazer jus. Você tem uma frente que é jornalista, né, todo mundo conhece, mas todo mundo aqui também, os nossos convidados também têm várias atuações, então eu acho sempre mais justo que eles, né, se descrevam. Então, por favor, pudesse apresentar e aí falar um pouco da importância da internet no seu trabalho, no que você faz. E daí a gente leva. Obrigado. Gente, peço desculpas aí por esse atraso e por essa entrada aí súbita. Acabei interrompendo você, Nil, mas boa tarde, boa noite a todos, todas, todes que estão com a gente aqui nesse início de noite, né, de quarta-feira, interessados aí no nosso ofício, mas sobretudo no exercício seguro do nosso ofício, seja de comunicadores, de jornalistas, de influenciadores. Essa é uma agenda importante para o Brasil em particular. Eu sou a Flávia Oliveira, sou jornalista. Esse ano estou completando 30 anos de jornalismo profissional, portanto, atravessei aí, né, essa longa jornada que começou em 1992 na redação do Jornal do Comércio, ainda com máquina de escrever, até essa era de produção de conteúdo a partir das novas plataformas de tecnologia. Acho que poucas gerações sofreram tão violentamente com transformações tecnológicas como a geração que eu faço parte. Eu tenho 52 anos, e a tecnologia, embora não tenha sido patrocinada, né, pela profissão, pela mídia, pela imprensa, ela foi fortemente... a indústria não promoveu essa revolução, mas foi intensamente afetada por ela. Então, hoje, embora eu atue ainda em plataformas convencionais, né, eu sou comentarista na Globo News, então é a TV por assinatura, mas TV que nós conhecemos. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN, 2 vezes por semana. É o rádio, aquele velho rádio de sempre. Agora, até com imagem, né, com inserções tecnológicas que fazem o rádio não ser mais o rádio como nós conhecemos, mas ainda existe. Eu sou colunista do Jornal o Globo, um jornal impresso, mas que também existe virtualmente na internet, em aplicativos. E tenho já, se aproxima de uma década, busquei construir uma visibilidade e uma relevância nas redes sociais.
Primeiro o Orkut, né? Eu sou muito das cavernas. A máquina de escrever em Orkut. Acho que eu vou ser cancelada hoje, Nil. Por falar essas expressões do outro É tempo. cringe, né? Eu sou fãzaça do Orkut, Totalmente. casei no Orkut, pra você ter uma ideia. Então, passei pelo Orkut, encontrei o Facebook, muito pelo fato de, na época, ser mãe de uma adolescente e queria entender não apenas os ambientes, né, imateriais por onde a minha filha transitava, mas para entender também a geração dela. Então, a partir dali, 2005, 2004, comecei a dialogar muito com adolescentes, né, com juventude, por questões pessoais, geracionais, de compreender a geração da minha filha, e por também uma perspectiva de longevidade e sobrevivência na profissão. Eu entendia que se eu conseguisse alguma presença mínima, alguma representatividade na geração mais numerosa naquele momento, né, era um recorde de... O Brasil caminhava para o que a gente chama de boom demográfico. Já estou me alongando, mas desculpa, mas é que eu acho que isso é relevante do ponto de vista Pode de falar, estamos aqui para te ouvir. engajamento, né, de inserção na tecnologia. Eu achava que os demógrafos identificaram que aquele momento ali, a virada do século, e até o ano que vem, na verdade, o Brasil estaria vivendo o chamado boom demográfico, que é o pico de população jovem, 15 a 29 anos, no total da população. Isso é um ativo, uma riqueza imensa, que qualquer país que tenha isso à espreita festeja. O Brasil jogou fora, fechou a janela, né? A janela demográfica que a gente fechou ao não ter investido intensamente na nossa população jovem. Mas lá atrás, entendendo esse fenômeno demográfico, eu achei que, como profissional de comunicação, eu precisava me aproximar dessas novas tecnologias, dessas novas plataformas, e se uma fração desse grupo etário se interessasse pelo que eu tinha a dizer, pelo meu trabalho, eu acho que eu conseguiria levar a minha profissão e a minha jornada profissional até a aposentadoria, daqui a mais ou menos uns 10 anos. Então, é um pouco curiosidade e por essa necessidade de sobrevivência que eu me engajei nas mídias sociais. Não é um exercício simples, é sofrido, eu não sou naturalmente, né, digital, né? É um aprendizado e me traz muita aversão, inclusive, mas acho que é impossível para um profissional de comunicação dar as costas para essa realidade. Agora, é preciso muita responsabilidade e muito senso de autoproteção. E é isso que eu acho que aí no próximo bloco a gente fala, que eu acho que falta à minha profissão, aos meus colegas. A gente ainda atua no mundo virtual, no mundo digital, de peito aberto, como o jornalismo romântico do passado. E não cabe mais. O ambiente é de profunda violência, né? Não exatamente a violência física objetiva, mas de muita violência digital e que eventualmente se transforma assim em ameaça, em agressão física. Perfeito, Flávia. Nossa, uma introdução muito boa, uma apresentação muito boa que já situou muito, já pegou o nosso debate a todo vapor. Inclusive, eu gostei do exemplo que você usou do Orkut, porque há estudos que revelaram o Orkut como um espaço de enorme efervescência para diversas pautas, né? Que elas ganharam espaço no Brasil, desde movimentos feministas até causas religiosas, né? Que foram ganhando espaço, se articulando, enquanto pessoas como eu, que era um adolescente, entrava em comunidades de gosto de brigadeiro, piadinhas, tal. Mas é interessante ver essa mobilização social. E também, pegando nesse segundo ponto,
invariavelmente, quando você sai do espaço de comunidade, né, de estar pregando para os seus, você ganha mais visibilidade, é, você está sujeito a mais ataques, né? Eu vou passar aqui a pergunta para o Humberto, para a gente fazer mais uma rodada agora sobre os riscos. Humberto, um post que me marcou muito foi, eu não lembro quem que era, e também não interessa, mas alguém que anunciou que queria a identidade do Sleeping Giants, naquela época que vocês ainda estavam no pseudonimato, e ofereceu 100 mil reais, salvo engano. Quer dizer, o risco fica muito real, muito direto, e talvez vocês tenham que ter tomado algumas medidas mais drásticas ainda para se proteger. Então, acho que a gente podia falar um pouco dos riscos e dessa medida. Volta para a Nilce, volta para a Flávia, vamos seguir assim. E é uma Maravilha. conversa, gente. Também, por favor, Não, acrescentem. até um pouco pensando em que vocês estavam falando do Orkut, o início um pouco da minha vida enquanto ativista foi um pouco por conta do Orkut. Isso que o Caio falou é muito verdade. Foi no Orkut onde eu consegui me identificar enquanto pertencente a uma comunidade, a comunidade LGBT, e me descobri LGBT, para ser sincero. Eu ainda era muito jovem e foi ali que eu fui percebendo quem eu era, né? E foi ali também que eu tive o contato pela primeira vez com o ódio e com a violência que a Flávia estava falando, com a violência política, enfim, com a violência contra LGBTs, a violência digital, né? E sim, né? E durante todo esse tempo, né, que a gente estava desenvolvendo a atividade, nossa atividade no Sleeping Giants, por diversas vezes a gente foi alvo desse tipo de violência, alvo desse tipo de ameaça, enfim. Esse caso aconteceu, foi um caso de um grupo que se dizia um grupo de advogados, mas ninguém sabia quem eram, eles eram também anônimos, na verdade eles utilizavam também da pseudonímia. A gente até sabe, na verdade, quem são. Eles acham que não sabemos, mas nós sabemos. Eles se Só não utilizavam... dá Eles se ibope. utilizaram, mas enfim. Eles se utilizaram dessa página para oferecer 100 mil reais para quem conseguisse identificar quem eram as pessoas por trás do Sleeping Giants Brasil. E na época, as pessoas por trás do Sleeping Giants não haviam revelado sua identidade porque, né, a gente sabia desse ambiente que a Flávia está falando, a gente sabia que nós vivíamos em um ambiente de muita violência e por essa razão a gente entendia que não fazia sentido que a gente se expusesse a tamanho risco, dado que por algumas vezes a gente já tinha sido atacado por autoridades públicas, inclusive, ou pelo ocupante do Planalto, pelos filhos do ocupante do Planalto. Então, a gente sabia muito bem dos riscos que a gente corria e, por essa razão, a gente preferiu, né, que a identidade tivesse mantida em segredo. Acontece que um dos tipos de violência, né, em que o ambiente digital permite, na verdade, em que ele desencadeia, é a possibilidade que essas pessoas se utilizem de instrumentos, inclusive jurídicos, né, de aparatos do Estado, para conseguir reprimir, silenciar, calar e, enfim, atacar aquelas pessoas que se expressam contra ou que se expressam em desacordo com aquilo que eles pensam, em desacordo com, enfim, que questionam, que protestam, que agem, né, com enfim, atividades de ativismo. E em um desses casos, foi o primeiro dos veículos que o Sleeping Giants desmonetizou, que é um jornal, chama Jornal da Cidade Online. Esse jornal tem mais de 60 milhões de acessos por mês. Isso, no Facebook, o engajamento desse jornal era superior à Globo, superior à Época, superior à Veja, superior ao UOL, superior à Folha de São Paulo. Então, ele tinha um engajamento gigantesco. E desenvolvemos uma campanha contra ele, uma campanha muito eficaz, que resultou em mais de 300 empresas retirando anúncios desse veículo. E esse veículo ele se utilizou de um procedimento judicial para tentar revelar as nossas identidades. No caso de Leonardo Maiara. Leonardo Maiara, então, em razão dessa situação, eles tiveram que vir a público, mostrar os rostos deles em razão, né, de uma decisão judicial que determinou a entrega dos endereços de IP deles. E para que esse jornal não tivesse acesso às identidades deles antes de eles, né, poderem controlar a narrativa, eles vieram a público e se revelaram. Desde então, várias vezes, todas as vezes que nós estamos desenvolvendo campanhas, são recorrentes, são vários ataques de ódio que acontecem. Na campanha do Siqueira Júnior, né, em razão do caso de LGBTfobia que o Siqueira Júnior praticou durante a transmissão do programa dele em rede nacional, a gente recebeu ataques de ódio LGBTfóbico
assim, a níveis assustadores. A Maiara também, enquanto mulher, sofreu muito com essa onda de ódio. Eles pegaram muito nela especificamente, em algumas ocasiões específicas. Então, enfim, todas as vezes em que nós estamos desenvolvendo uma campanha ativamente, esses ataques se multiplicam. E o que eu estava dizendo era isso. A utilização do aparato estatal enquanto uma ferramenta para coibir, ameaçar, é uma coisa que tem acontecido no Brasil. A gente não está vivendo um tempo de normalidade democrática, nós sabemos que nós estamos em um momento em que a Lei de Segurança Nacional foi utilizada consecutivas vezes, foi revogada, ainda bem, graças ao Congresso Nacional, que criou outra legislação, né, a Lei de Proteção do Estado Democrático de Direito, que revogou essa lei. Então, mas ela foi utilizada para perseguir pessoas, inclusive o Felipe Neto, foi quando ele, inclusive, teve a iniciativa de criar o Cala a Boca Já Morreu, foi numa dessas ocasiões. E a Polícia Federal já foi colocada para investigar o Sleeping Giants Brasil, a Polícia Federal em Londrina. O delegado responsável pela instauração desse inquérito, ele é cunhado de um dono de um site de desinformação, chama Senso em Comum. Ele havia trabalhado também com o Eduardo Bolsonaro. Então, existiam ali motivos que explicavam a razão dele ter utilizado isso. Atualmente, tem outros procedimentos, Brasil afora, com a tentativa de nos silenciar, com a tentativa de interromper o nosso trabalho. Então, além de todo o ódio nas redes, a gente ainda sofre com esse assédio judicial decorrente da atividade legítima que a gente exerce. Eles dizem, que fazem isso em defesa da liberdade de expressão, que eles têm direito de falar o que eles quiserem, que, portanto, eles estão fazendo isso em defesa da liberdade de expressão, mas eles se esquecem que eles são essas pessoas que estão utilizando o aparato estatal com o objetivo de nos silenciar, de nos constranger, de nos impedir de exercer as nossas atividades, o nosso ativismo. E, então, efetivamente, existem inimigos da liberdade de expressão, e os inimigos da liberdade de expressão são essas pessoas que tentam nos silenciar com a violência, com o ódio, e mesmo com qualquer tipo de represálias jurídicas, que é o que tem acontecido também. Isso que o Humberto está falando vai muito ao encontro do que eu estava falando também com relação à minha experiência. E essa sensação, assim, é uma ferramenta que vai ser usada por todo mundo. Como se proteger? Eu não acredito que a gente tenha como se proteger, mas eu acredito muito que a gente tenha como proteger o espaço cívico, o outro. Justamente desmascarando essa ferramenta, desmascarando como essa ferramenta é usada, fazendo isso que o Humberto está fazendo, descrevendo o processo, apontando os agentes, os atores, e demonstrando como essa ferramenta é usada de fato e o dano que ela causa. Agora, em minha defesa, eu posso entrar na justiça, é individual, mas isso não muda o que está sendo feito no espaço cívico. Agora, um trabalho de educação e de entendimento desse mecanismo, esse trabalho muda, É o que eu acredito. Eu acho importantíssimo essa dimensão da pedagogia, da educação, porque nós não temos uma educação para a cidadania, para o ativismo, para os direitos humanos e para a compreensão de direitos constitucionais. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral pôs na rede social um filminho de 1 minuto falando sobre liberdade de expressão e sobre liberdade de expressão não ser, em primeiro lugar, um direito absoluto. E, segundo lugar, você não pode usar o seu direito à liberdade de expressão para ofender, para ameaçar, para injuriar, para discriminar os outros, para praticar racismo, misoginia, intolerância religiosa, desqualificações de todo tipo, muito menos para ameaçar. Então, é curioso que o nosso Tribunal Eleitoral esteja assumindo, somente agora, esse protagonismo de tentar dialogar com as redes sociais, com os usuários, sobre limites à liberdade, quando está em disputa essa ideia de liberdade. Nós, gradualmente, do ponto de vista da cidadania, temos
muitas vezes até silenciosamente, permitido o sequestro de algumas ideias e palavras que são fundamentais para pactos civilizatórios. Liberdade é uma, né? Qual é o sentido de liberdade? Direitos humanos é outra expressão que foi sequestrada e criminalizada. Então, é difícil dialogar com determinados grupos que se apropriam e que deturpam tão intensamente, tão criminosamente determinadas ideias, valores civilizatórios. Então, a liberdade é o que eles estão dizendo que é liberdade de ofender, liberdade de ameaçar, por exemplo, ministros do Supremo, outras autoridades, adversários políticos, artistas, ativistas, numa série de ataques coordenados que começam no mundo virtual, mas que alcançam, como Humberto falou, o mundo real e muito concreto. Por exemplo, com essa atuação, inclusive, do aparato do Estado, do aparato político, judicial, para perseguir, oprimir e silenciar, né, muita gente. Dimensão que a Nilce trouxe da educação, da pedagogia, ela é fundamental para essa compreensão, para que a sociedade entenda os limites. Há também responsabilidades institucionais relevantes, seja da Justiça, do Ministério Público, das defensorias, eventualmente das delegacias especializadas, do Legislativo, né? Do Executivo, das empresas que nos empregam, representam, que nos têm como clientes ou colaboradores, mas também é preciso algum letramento individual sobre essa autoproteção. Então, percebam, amigos, eu não estou dizendo que cada um por si, a gente tem que se defender sozinho. Mas a gente também precisa ter alguns elementos e algum treinamento de defesa. A exposição é muito grande. O Humberto deu um exemplo muito importante, quando ele diz assim, toda vez que a gente inicia uma campanha, né, alguma ação, vem os ataques. Então, se a gente sabe disso, e nós jornalistas sabemos, eu sei quando eu vou escrever uma determinada coluna, que vai denunciar, expor, criticar com mais dureza, né, com mais firmeza, determinadas autoridades locais ou nacionais. Nesses momentos, a gente precisa antecipar o movimento. Então, você sabe que vem reação. E aí falo de treinamentos objetivos, né? Primeiro, todo mundo tem que ter verificação, dupla verificação, senhas sofisticadas, trocas, enfim. E, inclusive, orientar a própria família, porque várias dessas milícias e desses episódios de violência alcançaram pais, alcançaram filhos, né? Companheiros. Então, assim, também é importante proteger essa rede. Essa foi uma coisa que eu aprendi. E sabendo que você vai tocar numa ferida, você tem que fazer a proteção prévia. Então, amanhã não saio, amanhã já tranco a conta. Posso fazer uma pergunta nessa linha para você mesmo, Flávio, para você continuar? Porque você mencionou que você toma medidas técnicas, né? Tem a autenticação dupla, você, por exemplo, muda a sua agenda para onde você vai, né? Ou deixa de sair de casa. A primeira parte da pergunta é: você já deixou de falar algo porque você falou, puxa, isso hoje não, sabe? Hoje minha filha está na escola, hoje eu não estou com clima para passar perrengue, né, para ser ameaçado, etc., ou alguma coisa que você achou que era muito sensível. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é onde você se apoia. Quer dizer, de um lado tem todas essas medidas de segurança, mas se alguém ameaça, você corre para a empresa, você corre para um advogado, para um delegado. Queria
explorar um pouco mais essa sua experiência a partir desses pontos e que depois eu acho que os outros também vão ter para contribuir. Não, Desculpa te interromper. nunca cometi autocensura e eventualmente pago o preço e a minha própria família. Às vezes eles mesmos são avisados. Ó, amanhã eu vou publicar alguma coisa que não sai não, não sai sozinha, não dá bobeira. Isso é um diálogo recorrente assim na minha casa. Tanto pelo meu trabalho jornalístico, quanto pelo meu trabalho não remunerado de conselheira, né, e de integrante de organizações da sociedade civil. Né? Eu sou conselheira da Anistia, então também há, né, documentos, relatórios, declarações, engajamento, né, da Anistia em determinadas ações. Para falar um exemplo, né, da Anistia Internacional Brasil, mas Observatório de Favelas, eu também sou conselheira, Perifa Connection. Então, assim, muitas conexões com comunidades populares, né, e com organizações da sociedade civil que estão muito posicionadas na defesa do conceito nobre, né, de liberdade e de democracia, né, na defesa das instituições democráticas. Então, a gente paga um preço, né? Claro que sim. Deixar de sair? Deixar de sair. Sim, já deixei de sair. Deixar de falar nunca, mas deixar de sair, já deixei. Já deixei há muito tempo de postar quando eu estou me dirigindo para algum lugar. Então, eu só vou postar na volta. Eu já estou em segurança. São medidas para criar dificuldades, e eu te diria, Caio, dificuldades não exatamente contra algumas ações mais coordenadas, elaboradas e planejadas, mas criar dificuldades contra ações de impulso. Não sei se foi claro. Mas, Eu acho que sim. Aplicativo e entrar sozinha e ser alguém que conhece o meu trabalho, conhece a minha cara, vai saber meu endereço, vai saber, pode me ofender, e eu estou sozinha, trancada num carro com uma pessoa que eventualmente pode estar armada, pode ser um policial, pode ser ligado a alguém. Então, assim, esse tipo de cuidado eu tomo. E, eventualmente, em casos mais, digamos assim, de mais risco sugerido, sim, já procurei advogado, já procurei rede social, né? As empresas, e essa relação não é boa, não é simples, né? Uhum. Sensibilizar e ter algum tipo de resposta é demorado, quase nunca é acolhedor. A gente precisa das redes sociais como uma plataforma de trabalho, né? Mas o acolhimento não é o que deveria ser. Então, a essas pessoas como nós, que são inclusive certificadas. Então, não tem nenhuma responsabilidade envolvida em você certificar que esse indivíduo é ele mesmo, que porque ele é ele mesmo, ele tem credibilidade, ele está, em alguma medida, um mandato de visibilidade, e é só isso. Não deve nenhuma proteção, não deve nenhuma satisfação, não deve nenhum diálogo, né? Acho que também é importante. Já falei com as empresas com que eu Você trabalho. trabalha de graça para a empresa, de certa forma. Desculpa te interromper. Sim, nas plataformas, sim, mas eu falo nos meus empregadores objetivamente. Quando o sarrafo sobe, porque não é todo momento tensíssimo. Não sei se é essa a experiência do Humberto e da Nilce, mas assim, não é todo o momento. Alguns momentos são muito tensos, mas você tem que saber antecipar, e falo isso com várias das minhas amigas, colunistas e tal. Olha, tem momentos em que é óbvio que se você fosse escrever, publicar isso, ia ter uma reação. Então, você tem que se proteger. Antes de publicar, você tem que se proteger. E depois de publicar,
também tem que se proteger, porque eu vejo muita gente perdendo saúde mental. Não sei se a Nilce falaria também sobre isso, mas assim, porque é tragado por esse esgoto. Começa a ler e não consegue parar mais. E sofre, e continua lendo, e eventualmente responde. E responde, a onda só vai aumentando, né? Por isso que eu falo de uma pedagogia, porque você não pode pensar que você todo o tempo tem uma maturidade emocional para falar, não vou ler isso. É técnica, que nem a técnica escrever e publicar, é técnica também se proteger. Exato. Antes de você entrar, eu tinha falado pro Caio que eu não via como me proteger. Mas eu estava falando do ponto de vista exatamente desse assédio emocional, né? Desse assédio que cerca a gente, que cerca parente. A live tinha começado com a minha mãe me passando um print de um comentário extremamente raivoso que ela acabou vendo, sabe? Enfim, mas sobre o Humberto também falou um negócio, a gente está vivendo um tempo extraordinário. Não é normal o que a gente está vivendo no Brasil, não é natural, né? A gente está num crescente de radicalização. A gente está vivendo um momento que tende a piorar se nada for feito, né? E quando a gente vê essa letargia das instituições, essa lentidão em compreender o que está acontecendo, a gente fica muito, muito mais preocupado. E você falando, Flávia, eu lembrei daquela peça do Rinoceronte, em que se ilustra o avanço do nazismo na Europa, né? Um dramaturgo, o romeno, faz. E eu achei assim, é muito o nosso dia a dia hoje. Quando você fala sobre o sequestro das palavras, né? Só dando contexto para quem está assistindo a gente, é uma peça que ilustra o avanço do fascismo e do nazismo na Europa. E esse dramaturgo, ele traduz uma experiência que foi a dele, que ele viu os professores da faculdade dele, os colegas dele, que eram pessoas que pensavam, né, que eram pessoas que debatiam, se radicalizarem ao ponto de defenderem Hitler, né, de entrarem para o sistema. E na peça, ele fala, só uma pessoa resiste a essa doença que contagia todo mundo. Que é um cara que ele não é um cidadão de bem, ele é um anti-herói, né? Ele é bêbado, envolvido, é um bom vivant e tal. E ele é o único que não repete os chavões que o resto da vila repete. Todos os outros infectados, eles começam gradativamente a repetir o silogismo, né? Uma coisa que, na verdade, não tem uma lógica bem fundada, mas se repete esse silogismo, até a pessoa virar um rinoceronte. E quando eu projeto isso para as nossas redes sociais, que eu entro lá e sempre é o mesmo tipo de ataque. Vindo de um grupo ou de outro, né? De um sectário mais à esquerda, que vai me chamar de neoliberal e de burguesa, ou de um sectário à direita, que vai me chamar de comunista, de socialista e tudo mais, né? E são sempre os mesmos bordões. Eu acredito que a Flávia ouça os impropérios contra a sua emissora, né, onde você trabalha e tudo mais. Nós, mulheres, ouvimos os mesmos chavões misóginos. Sim. Né? Eu acredito, né, que isso é uma coisa que é muito fácil das pessoas se identificarem, usarem esses termos, o lance da liberdade, né? Ah, é porque está ferindo a minha liberdade. Ninguém pensa no que está dizendo, mas se repete isso de uma forma muito fácil. E essa repetição vai endurecendo o debate, interditando. Quando eu vejo alguém usando comigo uma expressão dessa, eu tendo a fechar o debate. E aí que tá. E quando o Caio me provocou, como é que você faz para ficar sã? É o tempo todo me fiscalizando e me perguntando se esse ambiente duro, né, se esse ambiente maldoso não está me contagiando também. Se isso não está afetando e não está me transformando e me mudando. É o tempo todo isso. Isso traz um gasto energético, um sofrimento, né, dessa avaliação e tudo mais, que eu fico me policiando. Eu não sou melhor que ninguém. Né? É uma fadiga. E eu percebo que todo mundo à minha volta está sentindo a mesma coisa. A gente percebe na timeline.
pessoas que você admira, pessoas que estão ali naquele debate falando, gente, eu tô cansado, eu tô exausto. É resultado disso. Ou você está sendo levado numa onda, a expressão que você falou, você é tragado por essa onda e você mergulha e você não consegue sair daquilo ali, aquilo te faz mal simplesmente porque é negativo, ou você está nessa fadiga de tentar lutar contra essa onda. E eu acho que é o grande... E a irresponsabilidade das redes, porque não é difícil para a rede controlar esse algoritmo. É uma decisão política da rede. Uma rede que lucra com a nossa presença ali, uma rede que tem ganhos financeiros reais, né, no mundo real, com a nossa presença ali, e que não se incomoda nem com a nossa segurança, nem com a nossa saúde, nem com o nosso bem-estar. E é essa a grande pauta do nosso momento agora, né? Como que a nossa vida está sendo prejudicada para poucos terem tantos lucros e não haver essa compreensão do dano que isso está gerando, né? Da socialização desse prejuízo todo. A polêmica, né? Não só ganham com a gente estar aqui, mas a polêmica em si é mais atenção, é mais consumo, né? É coisa de doido. Não, é muito. E isso que a Nilce pontuou é uma coisa também que mexe muito com a gente, assim, que ela estava falando da mãe dela, né? Porque, às vezes, o medo, o receio que a gente tem, ele está mais voltado para como nossos familiares vão receber aquilo do que propriamente pelo que você está sentindo propriamente, assim, né? Então, o que a gente tem feito, assim, eu não vou dizer que a gente tem nenhum tipo de solução, porque não tem. Mas o que a gente tem feito para tentar mitigar um pouco aqui dentro? É óbvio que nós somos, né, nós não somos um produtor, nós somos um grupo de pessoas. Então, isso facilita. Mas quando o ódio está direcionado a uma pessoa específica, essa pessoa, ela não fica vendo, sabe? Tipo assim, as outras pessoas pegam, coletam essas informações e mapeiam essas informações. Categorizam que tipo de conteúdo é aquele. É uma ameaça, é uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação, é uma exposição de dados, colocam contra quem foi, comunica aquela pessoa. Aconteceu isso. Você recebeu ataques, mas ela não fica vendo. Então, a gente foi tentando criar um padrãozinho para a gente conseguir ter um histórico, e aí a gente conseguiu perceber isso que a Flávia estava falando também, através desse padrão. A gente consegue hoje visualizar claramente os momentos em que o ódio escala e os momentos em que ele arrefece e que ele interrompe. Então, e isso a gente conseguiu construir, né, um histórico, e a partir desse histórico ver o que estava acontecendo. Aí a gente conseguiu identificar que o ódio ele é mais misógino, que o ódio ele é mais LGBTfóbico, principalmente no nosso caso, que as figuras públicas que estão aqui por trás têm LGBTs mulheres, né? Enfim, mas o ódio racista. Então racista. A gente consegue, o ódio racista. Então a gente consegue ver os momentos, né? Em que isso acontece, quando escala, quando ele arrefece, e a gente consegue ver quais são mais graves. Ao mesmo tempo, tentar impedir a pessoa de ter acesso àquele conteúdo de ódio contra ela. Ela toma ciência, mas ela não fica vendo. Né? E aí a pessoa pode trancar as redes sociais, enfim, é um pouco do que a gente tem, mas não adianta também, mas é um pouco do que a gente tem tentado fazer, como tentando construir alguma coisa, né? A gente não sabe qual é o jeito, qual é a solução, acho que não existe uma solução. Como a Nilce estava falando, assim, pronta, falar assim, faça isso que você resolve. Mas é um pouco do que a gente Aquela ideia demorada, né? É mais redução de danos, né, do que efetivamente solução de conflito, né? A gente consegue, em alguma medida, se poupar minimamente. Mas a solução é uma solução, Nilce já apontou, muito mais de longo prazo. Tem a ver com educação, sim, tem a ver com a ação das instituições. E veja que não é simples, né? Se a gente for acompanhar, por exemplo, o inquérito no Supremo Tribunal Federal dos ataques à democracia, né, ao judiciário e aos ministros, há quanto tempo isso se desenrola ainda sem desfecho, e a gente está falando do topo
do mais alto grau de representação, né, da justiça brasileira, a gente percebe o quão difícil é, né? Imagina o que é para um solitário escritor, como aconteceu com Cuenca, né? Com João Paulo Cuenca, para uma só jornalista, como a Patrícia Campos Melo, né? Que acho que é um exemplo muito significativo, né? desses ataques, que rendeu, inclusive, um livro fundamental para quem está interessado nesse debate, que é A Máquina do Ódio. Né? Sim. Como as coisas se articulam e como tem dinheiro envolvido. Dinheiro de gente que financia essas milícias, né? Esses ataques coordenados, bem organizados, né? Que dá a sensação de que são orgânicos e espontâneos, mas não são. E o interesse econômico-financeiro, como o Nilo se comentou, dessas empresas mesmo, das próprias plataformas, que poderiam, mas não trabalham seus algoritmos e seus mecanismos de filtragem, de autorregulação, né, para parar exageros, né? A quem interessa, né? Quem ganha? Aí a gente fica sempre com a pergunta, né? Do quem ganha. E crescentemente eu tenho a sensação de que vai ser preciso alguma regulação, porque a gente não pode viver sem, né? Desligar a máquina e... Não tem como. Não tem como. É como ter energia elétrica, é como ter, numa época, telefone fixo, gás, né? É um serviço de utilidade pública que está na mão de empresas privadas não reguladas. Até do ponto de vista da materialidade, do conteúdo. Se essas empresas, enjoei, vou sair do ar. Um pedação da Acabou. nossa memória, né, da história do nosso tempo, vai desaparecer. Que Então, desaparece, né? Vídeo Orkut. desaparece. Desaparece. Bom, o Orkut é um exemplo, né? Mas hoje é muito maior, né? Essa relevância e essa quantidade de informação, de conteúdo, de produção mesmo depositada nessas plataformas. Com certeza, Flávia. Eu fico até... perdão, Caio, você queria... Não, eu tenho Posso? perguntas, mas o papo é muito mais Tá. gostoso. Manda ver. Quero ouvir Mas vocês. porque isso que a Flávia falou é muito, eu acho muito importante, assim. E eu fico lembrando de quando o Mark Zuckerberg foi convocado aí até o Congresso dos Estados Unidos e que perguntaram para ele por que o Facebook não faz moderação de conteúdo, por que vocês deixam tudo no ar. E ele solta uma resposta aqui muito dúbia, né? Ele fala assim, porque o Facebook é a ágora grega. Nós somos na praça pública e na praça pública a gente não pode dizer o que pode ser dito na praça pública, né? A gente não tem esse papel. E isso revela uma dupla característica dessas plataformas, né? Porque, beleza, é uma empresa privada, mas, ao mesmo tempo, ela é uma empresa privada onde o debate público está acontecendo. E aí ela tem duas esferas, né? Ela tem uma esfera pública e ela tem uma esfera privada também. E enquanto um serviço, uma utilidade que é essencial, né, o interesse público, onde a gente está debatendo, onde a gente está discutindo política, onde as pessoas estão trabalhando, inclusive, não é possível que uma empresa dessa ela fique sob um regime jurídico privado apenas. Tipo assim, não, só se aplica a mim regras privadas. Não, cara, se você né, se o próprio Zuckerberg está dizendo que ali é uma praça pública, então que se aplique em regras públicas também. Né, que se apliquem regras que se aplicam ao debate público também. E no debate público você não pode ser racista, no debate público você não pode ser LGBT-fóbico. Existem limites à liberdade de expressão, existem limites legais, né? A liberdade de expressão ela está expressa, mas também está expresso. Mas também está expresso. Limites legais, né? Nossos países são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né?
de vários tratados internacionais de pactos civilizatórios. Nós somos signatários de pactos civilizatórios, como nações, né, como estados e como indivíduos. Não é possível que, sob esse manto do debate, do livre debate, esses princípios civilizatórios não sejam respeitados. E é uma fala bem cínica, né? Porque na praça pública não tem algoritmo incentivando o conflito. Não tem algoritmo ganhando com o racismo, com a misoginia e com a homofobia. Eu acho que está aí a chave da parte pedagógica. Eu gosto muito de figura da vacina, né? Quando a gente sabe, quando a gente é injetado com o vírus ali, do conhecimento de como as coisas funcionam, a gente começa a perceber a estrutura por trás. E eu acredito que falta muito para a nossa população, e aí é um esforço pequenininha, né? No meu canalzinho ali eu tento fazer, que é trazer esses debates, esses assuntos, mas eu acho que é hora disso ganhar o espaço público mesmo, sabe? Da mídia tratar disso, disso ser matéria de jornal, assim, constantemente, na mesma proporção em que é um problema para a nossa sociedade. E eu não vejo isso ainda. Porque aqui eu estou no Canadá, e aqui a gente viu um exemplo disso agora, assim. A gente teve um movimento minúsculo de negacionistas. Foi, gente, minúsculo. No início tinha 10% da população engajada, porque a pauta estava todo mundo cansado de usar máscara, estava todo mundo cansado de apresentar cartãozinho de vacina, problemas de primeiro mundo, né? E a galera foi protestar. E aí, mas assim, esse movimento começou a transparecer bandeiras xenófobas, racistas, né, misóginas e tudo mais. É o mesmo grupo, é o mesmo ideário, é o mesmo discurso. E, por isso, esse movimento perdeu força, perdeu a simpatia de boa parte da população. Eles começaram a ficar buzinando no centro da capital do país, o povo ficou extremamente irritado com eles, e eles se reduziram a uma fração minúscula. O problema é que o que eles divulgavam engajava tanto o repúdio da maioria das pessoas quanto as falas viscerais, né, aquela coisa, e só se mostrava isso na rede social, ao ponto de, no Brasil, a galera começar a achar que eu estava escondendo a realidade, que eu não estava querendo mostrar, porque só se falava disso lá. Tipo, por conta das redes sociais. Tipo, se deu um enfoque tão grande em algo que já estava resolvido, inclusive, aqui, e se distorce a realidade por conta né? Vamos lá fazer treta, vamos lá massacrar você ali dentro. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Tem gente lucrando com seu ódio, tem gente provocando seu ódio de propósito, sabe? Você tá aí nervoso, grilado, brigando com a sua família inteira, transformando seu Natal no inferno, e tem empresários ficando bilionários por isso. Você precisa acordar para isso. Você precisa entender o que está por trás. E tentar desfazer esse engodo todo que está na cabeça das pessoas e enlouquecendo todo mundo. Né? Deixa eu dar um contexto para a audiência nossa aqui, que talvez nem todo mundo saiba o que é o algoritmo, né? Muita gente deve saber, mas também muita gente talvez não saiba, que é o que está no pano de fundo das redes sociais, que é o que determina o que você vai ver. Então, se você abre o seu Facebook, o seu Twitter, o Instagram, o que você recebe ali vem em uma ordem, né? E o que determina aquilo é um passo a passo que a empresa desenvolve. Vamos pensar assim, um programinha que eles determinam e falam, bom, a gente vai para o Caio, né? O Caio tem... ele é branco, ele está na Inglaterra agora, tem 30 anos, então a gente vai mostrar um conteúdo. Para a Flávia, que está no Brasil, que está em outro lugar, outro perfil, a gente vai mostrar outro conteúdo. Então, o que o Caio vê não é a mesma coisa que a Flávia, que o Humberto, que a Nilce, o que vocês veem. Tem um programinha por trás que analisa dados de todo mundo, né, todos nós e de todo mundo que está na rede, para determinar o que a gente vai ver. Então, quando a Nilce falou do algoritmo, ela está falando desse programinha que está por trás e que é desenvolvido por uma empresa. Ele não é algo mágico. Então, eu só fiz esse parênteses, Nil, porque eu acho seu comentário genial e queria ter certeza que a gente está nivelado. E eu acho que a gente precisa colocar também que ele faz isso individualmente com o propósito de te manter ali o mais rápido possível, a maior quantidade de tempo possível.
E não é necessariamente aquilo que você quer ver. Porque você pode ter uma lista de interesses diferentes. Eu não gosto de, sei lá, uma coisa que eles me mostram sempre. Games. Porque eles me mostram muito porque a gente consome o mesmo IP aqui, Leon e eu. Não, não, games é um péssimo exemplo. Eu não vou conseguir pensar no exemplo agora, mas não necessariamente é algo que você foi lá e sinalizou que você quis, mas é algo que ele entende pelo seu olhar, porque eles registram tudo, a webcamzinha está funcionando aqui. Eu te Pela dou um sua... exemplo. Só Me dá um para exemplo, então, melhor. eu, quando mexo no Instagram de madrugada, aparece lá naquelas publicidades que a gente recebe, aparece aplicativo de meditação falando assim, olha, se você está com insônia, tente meditação. Quer dizer, ele sabe que eu estou mexendo às 3 da manhã. Quem está Uhum. acordado 3 da manhã está com insônia, né? Enfim, Vai te vender algo que você talvez ali possa despertar. é, Excelente exemplo. E é isso, ele não necessariamente você quer falar de política, mas se é um assunto que você começa a cultivar porque te irrita, sei lá, você não gosta de um partido, e ele percebe que você não gosta porque toda vez você vai lá e xinga esse partido, ou você comenta alguma coisa, ele só vai te mostrar postagem que é negativa sobre esse partido, só vai confirmar o seu viés, que você já tende a odiar. É isso que ele vai fazer. Isso precisa ser dissecado, as pessoas precisam entender que não é natural. Você não tem essa liberdade na internet. Você é conduzido. Existe uma inteligência artificial conduzindo o seu olhar, conduzindo até a sua opinião. E esse questionamento que eu me faço toda vez, sabe? Eu fico o tempo todo nesse exercício de me manter consciente. Eu acredito nisso, realmente por que que eu estou pensando isso? Da onde veio isso? E aí entra nessa loucura aí, que às vezes é por isso que às vezes eu nego o convite, viu, Caia? Porque eu tô nesse exercício. justíssimo. E para trazer a discussão, Nil, voltando um pouco para o que a gente estava falando, a gente olhou muitos riscos, vocês compartilharam muitas experiências valiosíssimas com a gente, e apesar do tom da conversa que foi, né, a gente trata com uma certa leveza, mas muito sério, a gente fala de riscos muito reais, eu vim anotando aqui e eu percebo alguns caminhos que vocês mencionaram para a gente trabalhar soluções, né? De um lado, a pedagogia, que eu gostei muito dessa palavra que a Flávia usou, e aí de várias dimensões, inclusive eu estou vendo perguntas do pessoal aqui falando, e o excesso de liberdade de expressão? Quer dizer, tem um limite, né? Liberdade de expressão você pode interferir na de outra pessoa quando você ameaça. Então a gente precisa ter uma discussão coletiva sobre o que é liberdade de expressão para a gente chegar num consenso, né? O que a gente vai respeitar? Pode falar em praça pública algo racista? Não, você vai preso. Né? Se o Caio vai lá e falar algo racista na praça pública para 10 pessoas, ele vai preso. Por que ele não deveria ir preso se ele fala para 1 milhão nas redes sociais? Né? Então, construir esse conceito, eu diria que também uma certa etiqueta, né? Assim, etiqueta, não sei se é a melhor palavra, mas uma disposição. Eu olho minhas lembranças do Facebook de 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu falo, nossa, que idiotice que eu falei e tal. Mas aí, comigo, eu sou generoso, né? Eu não vou lá xingar o Caio do passado. Mas, de repente, com uma outra pessoa que fala uma besteira, eu vou lá e xingo. Né? Existe uma disposição para engajar. Será que é o melhor comportamento das pessoas ir lá e atacar, tentar, né? A gente se comporta de uma forma na sociedade, por que a gente não replica essas normas de convivência online? Então, também, uma forma de respeitar o outro nessa pedagogia. Então, isso foi um ponto um caminho que eu achei muito interessante. Outro foi no âmbito individual, né? Técnicas para se proteger. Aqui mesmo, durante a conversa, eu diminui os comentários, porque começou a rolar discurso de ódio, estava distraindo a gente. Falei, não, vamos participar, eu vejo as perguntas aqui, a gente vai, vai navegando por aí. Então, tem uma técnica, né, de proteção mesmo. É tipo aquela coisa, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Não abre a carteira em público. Essas coisas têm as manhas. Uhum. E eu, antes de devolver para vocês, também vi no âmbito institucional. Quer dizer, a gente pensa no papel das plataformas, então precisa ter regulação, eles precisam ter um papel de moderação. Também do judiciário, né, o judiciário, as autoridades em proteger.
Da mesma forma que a gente leva a sério o que está offline, a gente leva a sério o que está online. Online. Então, eu queria trazer assim, olha, gente, a gente teve muita carga, né, nessa conversa, mas também a gente conseguiu avançar muito os nossos objetivos de trazer caminhos. Eu queria, para a gente ficar também dentro do controle do tempo, trazer pra um âmbito mais final. Assim, quais são as considerações de vocês, pensando, né, para frente? Por onde vocês começariam? Se tem pontos que vocês queriam incluir? Uma parte mais aberta da nossa conversa que vem fluindo tão bem. Ó, começando então. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora. Não tem muito como trabalhar por etapas. Eu acho que Uhum. simultaneamente tomar medidas, fazer treinamentos para autoproteção e, ao mesmo tempo, se engajar de forma cidadã ou, eventualmente, corporativa na direção de cobrar responsabilidade de quem de direito. Então, das instituições, das plataformas, das empresas, dos empregadores, né, que também têm uma atribuição de proteção aos indivíduos, a seus colaboradores, eventualmente até pelo voto, elegendo e votando representantes, parlamentares comprometidos com esse debate. Tirando o título para os Pois jovens, né? Alô, 16, 17, 18, vamos lá, galera. É dia 4 de maio, corre! Tem tudo isso. E tem também vou lançar aqui agora uma utopia que eu acho que exige também um nível de compreensão e empatia, porque o mundo caminhou, né, para ser um território muito hostil. Essa hostilidade que eventualmente a gente recebe, né, nas redes, tem correlação com vidas muito miseráveis. E aí eu não estou falando do ponto de vista financeiro somente. Com muita miséria humana, com gente que se sentiu excluído, se sentiu incompreensivo e que foi cooptado, né? A Nilce trouxe essa memória lá do rinoceronte, né? E tem muita gente que se aproveita dessa fragilidade, principalmente quando a gente pensa nos jovens, né? Na população jovem, numa população muito vitimada pela falta de perspectiva, pela falta de oportunidades, pela dificuldade de inclusão, pela interdição Estou falando dos jovens, mas também os adultos de mais de 50 anos. Você perde o emprego e você não é chamado para uma entrevista se você já fez 50 anos. Aí dá muita raiva de tudo, né? Essa raiva, ela se expressa em violência doméstica, em violência contra si próprio, né? Alcoolismo, uso de drogas, automutilação, tentativa de suicídio, e ataques também, virtuais e eventualmente reais. Então, eu acho também que tem um componente que dessa sociedade que botou todas as fichas na desigualdade, investiu muito na desigualdade, investiu muito no mal-estar, né? No sentido do avesso da utopia do bem-estar social, de um Estado acolhedor, de uma convivência comunitária, harmônica, solidária. Vamos pensar no Coringa, no filme? Nilce trouxe o rinoceronte. Esse último Coringa. Aliás, se tiverem recomendações de peças, obras, já que, né, a gente teve recomendações tão boas, por favor, compartilhem. Não, eu falei do adoro. livro, né? Ai, minha cadeira tá caindo. Falamos de peça, estamos falando do O Coringa. livro. A Máquina do Ódio, A da Máquina do Patrícia. Ódio. Né? O livro, eu acho importante a gente pensar também o nosso tempo e as condições que estão postas. Há muito pouco afeto, né?
não só nas redes, mas na vida mesmo objetiva. Eu moro no Rio de Janeiro. O transporte público, a deficiência, o nível de estresse que o transporte público te impõe, como desserviço público, tá? Violência, autoviolência e violência com os outros. Assim, eu também acho que é importante a gente pensar, né? Que sociedade é essa que abriga essas pessoas, né? Por que esses discursos oportunistas e essas lideranças que ancoram seu discurso, seu engajamento e seu capital político em discursos de ódio, né? De violência, de rancor, né? Por que eles fazem eco? Porque as pessoas também se sentem assim em muitas situações. Então, também é preciso um pacto, né, social na direção de uma transformação, de uma mudança de mundo. Estou um pouco romântica, assim, utópica, mas é que eu acho que tudo é parte desse caldo. São os indivíduos, não são só as instituições isoladamente, é a sociedade como um todo. Está com muita raiva. E, em alguma medida, temos motivos para estar com muita raiva. Agora, em quem que a gente está despejando essa raiva? E em que medida essa raiva é para construir alguma coisa efetivamente positiva, né? Canalizar essa raiva para ação política de bem-estar e não para destruir o que está posto e o que eventualmente nem está tão ruim assim. Eu acho que eu queria me despedir falando disso. Falando dessa conjuntura mais macro e apelando realmente para as medidas de autoproteção. Isso é fundamental. Saber não clicar naquele link que te mandam, não passar sua senha, não digitar o código, ter dupla verificação, não ter senhas de brincadeiras, 1, 2, 3, 4, 9, o nome do cachorro, o nome do... Eu tenho, de uma outra coisa, eu tenho um caderno de senhas. Minha família enlouquece, porque ninguém sabe a senha de nada aqui em casa. Qual é a senha da internet? Só vendo no caderno, porque são todas complexas. São medidas que você cria, que nem a gente põe câmera de segurança, grade na janela E tranca, hein? E tranca na porta, né? Então, vamos tentar dificultar. Livre de assalto, de invasão, de ataque? Não. Mas vai ser mais difícil para esse camarada. Perfeito. Muito obrigado, Perfeito. Flávia. Vamos seguindo, então, aproveitando essa esteira de recomendações técnicas, literárias, teve tudo, e inspiração Que é também. isso? A Flávia colocou um sarrafo alto aqui para a Nilce e para o Humberto, para todos nós. Mas se vocês tiverem também palavras, visões, né, palavras que vocês querem compartilhar, publicações que queiram compartilhar, eu aproveito aqui, já comprando um tempinho para vocês pensarem, recomendo mais uma vez o guia do Vero sobre liberdade de expressão, também disponível no calabocajamorreu.com.br. Recomendo todo mundo dar uma olhada lá, tocando vários pontos que a gente abordou aqui. No site do Vero, a gente também tem cursos gratuitos disponíveis no YouTube, alguns pegando essas técnicas para vocês se protegerem, saber o que é algoritmo, saber como os nossos dados são usados. Então, e recomendo que todo mundo siga, todo mundo que está aqui, a Flávia, a Nilce, o Humberto, o Sleep, o Vero, eu, a gente compartilha tudo isso. É Bom, verdade. A vou Abrage, escolher. Associação de Jornalismo Investigativo, tem um bom manual também de proteção digital, com esses mecanismos das senhas, da dupla verificação.
Dá para fazer, gente. E um amigo que uma vez me treinou falou assim: não é para fazer tudo no mesmo dia, não. Se pegar meia hora cada dia, você olha uma página do guia e vai alterando. Em uma semana, você subiu um murinho de proteção maior. Perfeito, É isso realmente, aí. ótima indicação. Abrange o pessoal que tem um trabalho muito bom. Ui, Vou. caiu o meu. É, Humberto, quer puxar? Posso te voluntariar? Sim, vou ser bem rápido aqui. Primeiro, eu só queria parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito no Instituto Vero. Eu acho que esse trabalho de educação digital ele é fundamental. Eu concordo que essa é a principal saída que nós temos, né, de educar os usuários da internet para que entendam primeiro tudo isso que a gente estava falando, tudo que a Nilce falou, tudo que a Flávia falou, que o Caio também, entender o funcionamento das redes sociais, né, toda essa distribuição de conteúdos que ela é feita, né, de forma automatizada e artificial. É importante que a gente entenda qual é o ambiente em que a gente está. Então, o Instituto Vero tem aí contribuições muito importantes para a educação digital. Parabenizar também pelo Cala a Boca Já Morreu, é uma iniciativa fundamental, né? Como a gente estava falando também, nós não vivemos momentos de normalidade democrática e é importante que exista uma iniciativa para proteger a nossa liberdade para nos manifestarmos nas redes sociais, para cobrarmos responsabilidade, né, de autoridades públicas, mas também de privados, de atores privados que fazem parte desse problema e também da solução. E aí, ainda nesse sentido, queria dizer que acredito que para a gente sair desse ambiente, a solução é que a gente não tenha medo, que o medo não nos pare, que o medo não impeça com que a gente participe ativamente da política. O objetivo desse ambiente de ódio, desse ambiente de hostilidade, é especificamente que minorias, né, que grupos marginalizados tenham suas vozes caladas, diminuídas, que não sejam ouvidos e que sejam excluídos do debate público. Então, a gente não pode aceitar isso, a gente precisa falar, a gente precisa se manifestar, a gente precisa debater, nas redes sociais ou não também, acho que em todos os espaços isso é fundamental. Evidentemente que, como estava falando, tem um Cala a Boca Já Morreu aqui, que está à disposição, né, de pessoas que eventualmente venham a sofrer alguma represália por confrontarem autoridades públicas, né, em razão de qualquer que seja, né, enfim, produtores de conteúdo que venham a questionar autoridades públicas sofrendo qualquer retaliação, tá? E o Cala a Boca Já Morreu para sair em defesa dessas pessoas. Mas a gente precisa deixar claro que também tudo que a gente já falou aqui, existem limites, né? A gente precisa ter a gente não pode utilizar desses mesmos instrumentos que se utilizam para tentar silenciar as nossas vozes, a nossa militância, o nosso ativismo, para tentar atacar outras pessoas, utilizando-se da condição, né, do gênero dessa pessoa, da cor dessa pessoa, da orientação sexual dessa pessoa. Esse não é o caminho. Se você está começando assim a questionar autoridades públicas utilizando desses argumentos, já começou errado. Então, assim, acho que o caminho, né, não é esse. Então é isso, a gente precisa se educar e falar, a gente precisa falar. Eu acho que é um ambiente, acho que a gente está numa situação aqui que é importante que a gente tenha condições de discutir, de debater, que a gente não se cale, mas que a gente também saiba falar aí com responsabilidade, né, entendendo que uma comunicação não violenta é essencial para a gente chegar ao nosso objetivo, né, de construção de uma sociedade que vive em paz, e que coesa, e que as pessoas consigam debater, dialogar e construir a política. É isso. Muito obrigado e parabéns por essa live e por todo o trabalho que vocês têm feito aí no Vero, Cala a Boca Já Morreu. E também parabéns para a Nilce. Muito obrigado, Humberto. Nilce? Muito bom. Eu estou aqui encantada. Obrigada pelo convite e por ter me colocado aqui do lado da minha musa, né? Acompanho, sou fã demais da Flávia, admiro demais o trabalho do Humberto também. E assim, eu estou refletindo na conversa. Interessante que essa fala que a Flávia falou, tipo assim, lembra da miséria, lembra da violência que as pessoas são expostas. Geralmente, quando eu estou muito, muito pilhada ou muito ofendida, o meu companheiro aqui vem e fala assim, calma, pensa na vida da pessoa que está gastando a vida dela fazendo isso. Tipo assim, o que essa pessoa vive, né? E é interessante como cala fundo isso em mim, porque isso bota a gente numa posição de empatia, e eu acho que é um caminho de olhar o outro, olhar para o outro, quebrando essa espiral que traga a gente, né? Que tenta capturar a gente.
Eu acho que eu vou assinar embaixo da fala da Flávia mesmo, e também uma coisa que também é recorrente na minha memória: a gente não precisa estar otimista para ter esperança. Esperança, ela tem muito a ver com a ação, né? Com a decisão que a gente toma de fazer diferente ou de se posicionar, a decisão que a gente toma de enfrentar o medo, de enfrentar a ameaça. A gente não precisa estar otimista para isso. A gente tem que entender isso como um compromisso que a gente tem, né? Essa utopia que a Flávia trouxe, a gente tem que estar sempre com ela na nossa mente. A gente já viveu um momento de construção de um ambiente melhor. A gente pode voltar para esse trilho. Não somos piores que ninguém. A gente pode voltar para esse trilho. A gente só tem que manter essa chama da esperança, essa utopia acesa, que é o que vai fazer a gente tomar boas medidas para agora, tudo ao mesmo tempo. E é isso. Obrigada, Caio, pelo convite, e que esse espaço Obrigada. alcance muita gente. E o que o Vero dá muito orgulho de ter participado lá do início dessa ideia, gestado essa ideia, porque a gente vê que vai dar fruto. É necessário e vai dar fruto. Muito obrigado, gente. Ai, que assim seja. Axé. O Silvio Almeida, só para terminar de vez com chave de ouro. Silvio Almeida uma vez falou assim, quando a gente estava discutindo todo esse nosso debate, ele falou: olha, tem gente que está xingando, mas só precisa de um abraço, entendeu? Só Exato. precisa de um abraço. Então, acho que aqui, além de ter trocado muitas experiências, também compartilhado frustrações, a gente deu um passinho mais próximo da utopia, porque também a gente trouxe soluções para a mesa, né? E vocês trouxeram suas ideias, suas experiências, que são valiosíssimas. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês por separar o tempo para participar. Flávia, Humberto, Nilce, que vem contribuindo já há muito tempo. Sem palavras. Muito obrigado. E estou aqui tranquilo que a gente avançou um pouquinho. E agora tudo junto ao mesmo tempo. Obrigado mais uma vez, pessoal. Um beijo, Valeu. um beijo, Nilce. Beijão. Prazerzaço. Obrigado, prazer enorme. Humberto, parabéns pela atuação aguerrida. Caio, muito obrigada pelo convite e também por esse ativismo fundamental para todos nós. Seguiremos falando. Jamais calados. Boa noite, pessoal. Boa noite, Um gente. beijo.